Olá, minha gente querida, tudo bem? Que Deus nos abençoe, que bom nós estarmos mais uma vez reunidos para junto compartilhar a palavra de Deus, meus queridos. O objetivo de nós estarmos aqui é abreviar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro muito em breve Jesus está voltando. Mas Jesus decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, tá? No livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gente. Então virá o fim. Meus queridos, esse evangelho do reino, o evangelho eterno, será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as pessoas. Então Jesus voltará. Por isso eu estou pedindo, vamos compartilhar com nossos contatos. Vamos compartilhar. Jesus está voltando. Vamos compartilhar essa mensagem, o Evangelho Eterno. Meus queridos, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Para cada um de nós. Eu quero que vocês, irmãos, não só assistam, mas vocês podem colocar em prática em suas vidas, em nossas vidas, a partir desse momento. Hoje nós vamos falar da mudança do sábado para o domingo. Quando foi mudado do sábado para o domingo? Quem mudou? Meus queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 28. Mas vamos falar com o Papai do Céu. Vamos pedir a direção e a orientação do Espírito Santo. Querido Deus, obrigado, Senhor, por nós estarmos mais uma vez com a Tua palavra em nossas mãos. Que o Senhor venha abrir o nosso coração e a mente, ó Deus, para que a Tua palavra seja implantada em nosso coração e nossa mente, ó Deus, toda a verdade da Tua palavra. Tome em Tua santa mão a nossa vida e prepare a cada pessoa da qual vai ouvir a Tua palavra. Que juntos nós possamos, ó Pai, se preparar para a Tua breve volta. Tome em Tua santa mão a nossa vida. É o que nós te pedimos, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quantas referências tem na Bíblia a respeito da guarda do domingo? Ou da palavra domingo? No livro de Mateus, no capítulo 28, verso 1, vamos ler. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Ao findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, as mulheres que seguiam Jesus, os apóstolos, elas viram o corpo de Jesus onde foram sepultados. E no primeiro dia da semana, irmão, elas foram ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. Meus queridos, aqui falou do primeiro dia da semana, não falou de domingo. No livro de Marcos, no capítulo 16 de Marcos, no capítulo 16 de Marcos, olha o que diz o verso 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. No primeiro dia da semana, as mulheres foram ao túmulo. Meus queridos, no versículo 9 de Marcos 16 diz também: havendo ele ressuscitado na manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Ah, meus queridos, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Está falando aqui do primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou e ele apareceu primeiro a Maria Madalena. No capítulo 24 de Lucas, no verso 1, mas se no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas aos túmulos, levando aromas que haviam preparados para embalsamar o corpo de Cristo. Elas foram no primeiro dia da semana. Meus queridos, novamente, primeiro dia da semana. Não falou em domingo até aqui. No livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 20, João capítulo 20, vamos ver o que nos diz aqui no livro de João, no capítulo 20, vamos ver o que nos diz aqui o capítulo 20 de João, no verso 1. No primeiro dia da semana,
Maria Madalena foi ao sepulcro, meus queridos, no primeiro dia da semana. As mulheres foram ao sepulcro. Mas no verso 19, diz aqui no capítulo 20, verso 19: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancados as portas, estavam os discípulos ali com medo dos judeus. Eles estavam trancados, aqui a referência que estava no primeiro dia da semana. Não falou em domingo aqui, meus queridos. No livro de Atos, no capítulo 20 também de Atos, capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos a fim de partir o pão. No primeiro dia da semana, os apóstolos estavam reunidos para partir o pão. No capítulo 16 de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte as suas dádivas, as suas ofertas, no primeiro dia da semana. Meus queridos, 8 referências aqui ao primeiro dia da semana. Não só viu a palavra domingo, porque a palavra domingo não está na Bíblia, tá bom? Se você encontrar uma Bíblia que tem a palavra domingo, essa Bíblia está adulterada, tá bom? Se você ler lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3 e 4, ali quando Deus criou o primeiro dia da semana, de Gênesis a Apocalipse, aqui tem 9 referências ao primeiro dia da semana. Então a palavra domingo não tem na Bíblia. Mas quando foi mudado? Quem mudou o sábado para o domingo? Tá? Quem mudou o sábado para o domingo? No livro de Daniel, olha aqui. No livro de Daniel, no capítulo 7, verso 25. Daniel profetizou aqui: proferirás palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, né? E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui está falando, irmão, de um ser religioso que iria mudar os tempos e a lei, irmão. E esse ser, irmão, era um poder religioso. Quem era eles? Quem? No livro, eu tenho um documentário aqui, irmão. Ele é tirado da enciclopédia, dos livros de história que estão ao redor. É um documentário que nos informa, né? Eu vou ler aqui para os irmãos, né? O que está escrito aqui nesse documentário. Irmão, olha aqui quando aconteceu essa mudança, né? Do sábado para o domingo. Do sábado para o domingo. Tá? Aqui nesse documentário diz assim, irmão. Quem ordenou a guarda do domingo? E quando? Tá? Quando aconteceu? Quem mudou e quando? Olha aqui o que está escrito. Foi o imperador Constantino no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, a Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 depois de Cristo, no Concílio de Calcedônia. Constantino era adorador do Deus Sol. Converteu-se superficialmente ou camufladamente, trazendo para a igreja cristã essas e outras práticas pagãs. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festas e preceitos, os fiéis têm por obrigação, né, de ir à missa. Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, edição Loyola, 10ª edição, julho de 2000, na página 570. Quem tiver o catecismo, procure essas referências aqui, irmão. Quem foi que fez a mudança do sábado para o domingo? Meus queridos, foi o rei Constantino.
Ele se converteu superficialmente porque ele era pagão. Converteu-se ao cristianismo, à Igreja Católica, à Igreja Romana. E no ano, juntamente com o Papa Gregório, que era o Papa da época, no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, da ressurreição de Cristo, eles fizeram essa mudança, irmão. Como ele era pagão, adorava o sol, ele trouxe essas práticas pagãs para dentro da igreja cristã. A guarda mudou a guarda do sábado para o domingo, tá? E fez essas mudanças. Quem foi? O rei Constantino. Ele era um rei pagão, se converteu, ele diz aqui superficialmente, ou camufladamente, ao cristianismo, na Igreja Católica, e fez essa mudança junto com o Papa Gregório. No ano 321, a partir do ano 364, foi colocado oficialmente, irmão, lá no Concílio de Calcedônia. Então, meus queridos, será que o homem pode mudar a palavra de Deus? O que é que diz lá em Apocalipse, no capítulo 22, verso 18 e 19? Se alguém aumentar, será aumentado os seus flagelos. Se alguém tirar qualquer passagem, irmão, qualquer parte desse livro, dessa profecia, lhe será tirado o direito da árvore da vida, ou da vida eterna. Meus queridos, e essa mudança? A igreja tinha essa autoridade de mudar? Meus queridos, o que diz lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 3 1 a 3. Gênesis 2 a 3. Tendo terminado toda a obra da criação, todo o seu exército, em 6 dias, ao 7º dia Deus descansou, abençoou e santificou. Meus queridos, o sábado foi estabelecido por Deus, criado por Deus no princípio da criação, na primeira semana da criação. Ele é o 7º dia. Êxodo 20, versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Meus queridos, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Está no verso 8 de Êxodo 20. Meus queridos, por que agora nós guardamos o domingo? Quem mandou guardar o domingo? O rei Constantino, juntamente com o Papa Gregório, no ano 321. Vocês estão sabendo agora, né? Todos nós estamos conscientes. Porque, irmão, a Igreja Católica, ela não só exercia, na época, a religião, mas ela exercia também o quê? O Estado, a justiça, toda era resolvida na Igreja. Enquanto o Estado, né, e a Igreja estavam juntos, irmão, eles fizeram essas mudanças, introduziram imagem de escultura na Igreja, mudaram o sábado para o domingo, mas, meus queridos, foi homens. O que disse Pedro lá em Atos 5, verso 29? Antes obedecei a Deus de quê? Os homens. Quando Pedro estava sendo ali interrogado, ordenado que não falasse da ressurreição de Cristo, porque eles tinham tirado ele da prisão, Pedro respondeu para as autoridades, antes obedecer a Deus do que aos homens. Meus queridos, o sábado é mandamento de Deus, ordenado desde a primeira semana da criação. O domingo foi colocado no ano 321, né? Quase 950 anos, mais ou menos, que Daniel tinha profetizado que esse ser ia fazer essa mudança. E eles mudaram, irmão, a guarda do sábado para o domingo. Toda ordenação da guarda do sábado foi transferida para o domingo aos fiéis, né, que deviam assistir à missa aos domingos, tá? Mudaram, foi feita pela Igreja Romana, tá? No ano 321, agora todo mundo está consciente, tá bom? Antes obedecer a Deus do que aos homens, meus queridos. Deus mandou guardar o sábado. Vocês sabem lá no livro de Ezequiel, no capítulo 20, né? Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e o versículo 20. O que está escrito lá em Ezequiel? Que a respeito do sábado, Ezequiel, capítulo 20, está no Velho Testamento, eu vou conferir com os irmãos aqui, né? Ezequiel, capítulo 20 de Ezequiel. Vamos caçar aqui no livro de Ezequiel, capítulo 20. Olha o que está escrito aqui no capítulo 20 de Ezequiel. O sábado, irmão, além de ele ser o dia de repouso,
o dia de guarda, tá bom? Um dia que nós devemos repousar. No capítulo 20, verso 12, diz assim, irmão: ó, também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse, né, que eu sou o Senhor que os santifica. Repetindo, verso 12: também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifico. Veja, meus queridos, versículo 20 do capítulo 20 de Ezequiel: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Meus queridos, santificai os meus sábados. Porque servirão de sinal, irmão. O sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. O sábado é o selo de Deus, meus queridos. No livro de Apocalipse, no capítulo 13, a partir do verso 18, lá fala de outro sinal, né? Do selo da besta, o sinal da besta, que é número de um homem. Agora nós vamos ficar com o sinal de Deus, guardando o sábado, ou vamos ficar ao lado da besta para ser destruído, guardando o dia que eles mandaram, que eles mudaram? Meus queridos, hoje é dia de você decidir onde você estiver. Vamos ficar com Deus, vamos ficar com a guarda do sábado, com o sinal de Deus, tá bom? Quem salva é Jesus Cristo, irmão. Mas os mandamentos, irmão, é necessário nós observar, porque os mandamentos representam o quê? O caráter de Deus. Nós já lemos, irmão, na lei de Deus, aqui no estudo da lei de Deus, que ela é eterna, até que o céu e a terra passem, e nem um i, nem um tio será tirado dali, tá bom? Que Deus nos abençoe, irmão. Que nós possamos santificar o sábado, guardar o sábado, porque além de ser o dia de descanso, irmão, lembra-te de sábado para santificar. Ele é o sinal entre Deus e o seu povo. Se o sinal de Deus é o sábado, onde vai cair o sinal da besta? Que Deus nos abençoe, irmão, que a partir de hoje nós possamos santificar, guardar o dia do Senhor, tá? Que Deus nos abençoe. O próximo estudo nós vamos falar aonde estão os mortos. Depois de que você morre, nós vamos para onde? Esse é o estudo que vem.